Oh, aleluia. Diga: Senhor Jesus, eu preciso da sua presença. Glória a Deus. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento, e eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você converse com o Senhor Deus. Deus sabe como é que você está aqui hoje. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe daquilo que você precisa. Deus sabe que tua casa precisa. Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que o teu pai e tua mãe se esqueçam de ti, Deus Ele nunca esquece. Porque Deus Ele te ama. Porque Deus Ele te guarda. Porque Deus é o seu pastor. Ele é o seu amigo fiel. Ele te conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus sabe das suas maiores dificuldades. E nessa noite Ele diz: não se preocupes, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Criador, eu luto por você. Não temas, porque eu sou Deus que abre o mar vermelho. Eu sou Deus que trago alegria onde não tem alegria. Eu sou Deus que trago paz ao contrito de espírito. Eu digo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Deus nesta noite vai te dar graça. Deus vai te dar força. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar entendimento. Só quem acredita nisso, dá um grito bem forte de glória a Deus nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vem para você hoje, e você olhando, falando: Senhor, o que eu faço para melhorar, meu Deus? Aí Deus olha bem para você e fala: você sabe. Você sabe. Não falte os cultos. Ore diariamente. Leia a minha palavra. Não fique em casa. Venha ter comunhão com o seu irmão. Porque vai chegar um dia em que você vai estar mal, em que você vai estar sem força. Se você estiver lá fora, o diabo vai destruir a tua vida. Ele vai acabar com você. Mas se você estiver aqui dentro desse lugar, desse ambiente espiritual, por mais que você esteja fraco, sempre vai ter alguém que vai segurar na sua mão e vai dizer: vem comigo, o que está acontecendo? É por isso que a Bíblia diz: tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque aqui é o lugar onde você cai e o outro te levanta. Aqui é o lugar onde você está fraco e o outro segura na tua mão, dizendo: não, vamos permanecer. Mas também tem aqueles que vão fazer, sabe o quê? Eu estou fraco. Vai para sua casa, tira um tempo lá, reflete na vida. Enquanto tem uns puxando, tem outros te afastando. Como é que está o culto? Eu acho que o culto podia ser melhor. Tá bom, mas podia ser melhor. Eu gostava que o culto fosse assim. Como um sapato que você vai na loja e compra do tamanho do seu pé. A palavra nunca vai se encaixar em você. É você que tem que se encaixar na palavra de Deus. É você que tem que se enquadrar dentro dos mandamentos de Deus. Como este homem. Ele conhecia a lei. Ele conhecia da palavra. Ele sabia dos mandamentos, mas se fez desentendido. Mas o Senhor, dentro da palavra, o Senhor senta na mesa com ele, olha dentro dos olhos dele e olha o que o Senhor diz. Aqui, ó. E dizendo, disse a ele aqui, ó. E ele disse: o que está escrito na escritura, como leis? E respondeu-lhe dizendo: sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força. Ele já está dizendo o que tem que fazer. O quê? Primeiro eu entendi que tem que dar prioridade ao Senhor. Sim, você tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. Você não pode colocar barreiras ou limitações naquilo que você sente por Deus, porque a Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então você ama a Deus. Se Deus te abençoar hoje, você tem que amar Ele. Se Ele não te abençoar, você vai amar Ele. Independente de qualquer coisa, toda a vida você tem que adorar e reconhecer a Deus como o seu Senhor. Se chover, você vai adorar. Se não chover, você também vai adorar. Porque Deus é grande, independente da sua adoração ou não. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é digno, Ele é único, é o Ashur-Hamash. Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então o Senhor mostrou para aquele doutor da lei, dizendo:
Amará o Senhor acima de todas as coisas, sim. Conhecer a Escritura também. E amar o meu próximo como a mim mesmo. É isso, Jesus? Aí o Senhor Jesus olhou bem para ele e falou, sim, é isso mesmo. Se você fizer isso, então você vai herdar a vida eterna. Maravilha. Aí ele fez mais uma pergunta, Senhor, mas quem é o meu próximo? Mais uma vez, ele argumentou, quem é o meu próximo? Quem eu devo amar que seja o meu próximo? Então o Senhor Jesus começa agora contando uma das mais lindas histórias da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que de Jericó para Jerusalém são aproximadamente 27 quilômetros. E Jesus vai começar falando para ele. Uma certa vez, vinha um homem, descendo de Jericó. E esse homem vinha por um caminho chamado Caminho Sangrento. Era um caminho muito perigoso. Perigoso porque havia ali assaltos, havia assaltantes ali. Então era muito perigoso passar por aquele caminho. Então aquele homem veio por aquele caminho e ele foi surpreendido. Um caminho perigoso. Todos nós sabemos que existem lugares perigosos que as pessoas falam, olha, se for passar por aquele caminho, no Brasil, lá no Rio de Janeiro eu sei, linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, olha, cuidado que por aí é perigoso. Douglas sabe mais do que eu, aqueles lugares perigosos do Rio de Janeiro. É a linha amarela, porque eu sou de São Paulo, ele é do Rio. Douglas, não tem lugar perigoso? Não tem. Tem lugar que você vai e que você já vai atento. Porque a qualquer momento você pode ser assaltado, e pode mesmo, do nada, tá? E quem está em São Paulo não vem não, que lá também tem, tá? Até mais que no Rio. Quem é do Nordeste também, tem mais que no Rio e São Paulo, né? Quem é da Bahia está em primeiro lugar agora. Então tem para todo mundo aqui, irmão, né? Quem é de Angola também não fica para trás não. Que lá também é para todo lugar, tá perigoso. Mas tem lugar, presta atenção, tem lugar que você tem que ter mais cautela. Tem lugar que você tem que ter mais cautela. Tem horário que não é bom você passar. Tem lugar que não é bom você passar. Tem lugar no Rio, dependendo do lugar que você vai entrar, que você tem que dar luz alta, abaixar os vidros e ligar a luz de interior do carro, para eles verem que é você, ou é morador, ou você está visitando, mas não importa, você está se identificando. E esse homem aqui, ele está vindo e passando por um lugar perigoso. E ele é pego de surpresa, porque ele é surpreendido por esses bandidos, e ele leva uma baita de uma surra. Bateram muito nele, espancaram ele, a ponto da Bíblia falar que ele ficou meio morto, ou seja, ele teve meio que um traumatismo, alguma coisa assim, ele ficou inconsciente, meio morto, ou seja, ele estava respirando, ele estava vivo, mas os braços não respondiam, a perna não respondia, talvez ele podia estar ouvindo, porque ainda tinha consciência, mas não comandava mais os movimentos do seu corpo, por isso ele estava no chão meio morto. É muito interessante isso. Depois dos ladrões roubarem o que ele tinha, pegaram suas posses, talvez o seu iPad, o iPhone, pegaram o relógio que tinha, pegaram a carteira, pegaram a comida, pegaram o alimento, tudo que ele tinha, e levaram embora. Provavelmente ele estava de cavalo, também levaram ali o seu transporte, levaram tudo que ele tinha, e deixaram ele ali no chão, meio morto, indefeso, inconsciente, largado ali no chão. E a Bíblia diz que depois desse homem estar ali no chão caído, largado, meio morto, era uma questão de tempo, era uma questão de horas, para ele sofrer uma convulsão, para ele sofrer uma hemorragia, era uma questão de horas, para ele vir a óbito e perder a vida dele. Mas o Senhor está explicando agora, para o doutor da lei, que mesmo aquele homem caído, meio morto, no mesmo caminho, estava vindo um homem, um sacerdote. Isso mesmo, o sacerdote, ele vinha pelo mesmo caminho, e de longe, ele observou e viu aquele homem caído no chão.
o Senhor vai dizer para aquele doutor da lei que o sacerdote vem. Ele se aproxima com muita calma e ele observa as condições que aquele homem estava: machucado, sangrando, todo ferido, com problema, indefeso. Daquele jeito que ele estava ali, qualquer animal que passasse ali, um lobo, qualquer animal que passasse ali terminava de matar ele, um coiote, enfim. O sacerdote se aproxima, olha, observa e não faz absolutamente nada. O que o sacerdote faz é observar, olhar e faz assim. E continua a viagem dele. Eu não sei, eu sei você, não sei eu. Ou sei eu, não sei você, mas pense bem comigo. Você está numa estrada deserta, um homem indefeso, você passou, olhou, viu que esse homem não está esboçando nenhum tipo de reação. Se ele não for socorrido o mais rápido possível, ele vai morrer. Mas o que o sacerdote faz? Ele olha, observa, passa de lado e ele continua a sua jornada. Será que ele está certo? Será que ele está errado? O que você acha? O que você faria se você estivesse no lugar desse sacerdote? O que você faria? Qual era a função do sacerdote? O sacerdote era um intermediário. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote falava com o povo. Toda vez que alguém pecava e tinha que fazer um sacrifício, falava com quem? Com o sacerdote. E o sacerdote era o responsável. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote era um representante da religião aqui na terra. O sacerdote representava a religião. O sacerdote era um homem religioso. O sacerdote conhecia das leis da religião, dos estatutos e daquilo que tinha que ser feito. Ele sabia como que funcionava o mundo religioso. Eu pergunto para você, o sacerdote estava certo ou estava errado? Por favor, pense comigo. Eu quero que você comece a pensar agora. A atitude do sacerdote foi errada ou foi certa? Ele olhou, viu e foi embora. Talvez você vai dizer, pastor, errado. Ele tinha que ajudar aquele homem. Ele tinha que estender a mão para aquele homem. Mas ele simplesmente virou as costas e foi embora. Logo depois que o sacerdote foi embora, o Senhor Jesus está explicando para o doutor da lei. Logo depois dele ir embora, no mesmo caminho, poucas horas depois, vem descendo agora um levita. O levita é aquele que servia do templo. O levita é aquele que representava a adoração de Deus. O levita tinha um papel muito importante. O levita representava também a lei soberana de Deus, como levita. A Bíblia diz que o levita, ele passa por aquele homem, observa as necessidades, observa as limitações, ele vê até as feridas daquele homem. Permita-me conjecturar é imaginar, é deixar os pensamentos fluir e ver como seria aquela cena. Então ele olha para o levita, se aproxima, vê as condições, o pensamento dele: esse homem vai morrer, em poucas horas ele vai morrer. O que é que o levita faz? O ajuda, estende a mão. É isso que diz a Bíblia? O que é que a Bíblia está dizendo? O que é que ela está dizendo? Aproximou-se, olhou e também passou de largo. Não ficou, não ajudou e não estendeu a mão. Deixou aquele homem ali, não ajudou, não estendeu a mão, deixou aquele homem caído ali, e ele também foi embora. Será que se você fosse o levita, você faria isso? Você teria a mesma atitude que esse homem teve? Ou você ajudaria? Ou você daria um pouco de água? Ou você ia ver a condição daquele homem? O Senhor Jesus está contando a história para o doutor da lei, mas o levita vira as costas e ele também vai embora. Ele segue o seu caminho.
Agora a Bíblia vai dizer que uma terceira pessoa passava pelo mesmo caminho, que é o bom samaritano. O bom samaritano, ele é um estrangeiro, considerado inimigo dos judeus. Eram vistos como pessoas impuras, pessoas indignas. Era um povo que se misturou com outras raças. Por isso os judeus odiavam os samaritanos. Por isso os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tem aquela história dos judeus e samaritano. Mas a Bíblia vai dizer que o samaritano, ele vem por aquele caminho, ele vê o homem na mesma condição, enfrentando as mesmas dificuldades. Ele olha a necessidade daquele homem, ele vê as limitações daquele homem, e o que ele faz? Ele se aproxima daquele homem, ele começa a observar que aquele homem, ele está numa situação muito delicada, ele está numa situação muito séria, e em questão de horas aquele homem vai morrer. Lembrando, o sacerdote não ajudou, o levita também não ajudou, agora o impuro, o discriminado, o que era mal visto pela sociedade, pelos judeus, a atitude dele é diferente. Eu quero que você entenda comigo, por favor. Aquele homem, ele usa de misericórdia para aquele que está caído. A Bíblia vai dizer que ele pega aquele homem, coloca em cima do seu transporte, do seu cavalo, vendo a necessidade daquele homem. Ele não quis saber se era judeu, se era samaritano. Ele entendeu o que ele tinha que fazer. Porque quando você sabe o que você vai fazer, ou o que você precisa fazer, você não quer saber o que A e B está dizendo. Quando você é de Deus, você não importa o que as pessoas estão pensando. Quando você tem Deus na tua vida, não importa quem está se levantando contra você. Quando você é de Deus e você tem fé, não importa quem está falando de você. Não importa o que está acontecendo do lado da direita, você faz o que tem que ser feito, porque Deus está com você. Não importa quem se levanta, se Deus está com você, você vai fazer aquilo que o Espírito de Deus vai te guiar a fazer, amém? Por isso, a posição do levita é diferente, a posição do bom samaritano. O samaritano pega aquele homem, coloca na cavalgadura, no seu cavalo, leva aquele homem até uma hospedagem. Hospedagem é um hotel, uma pousada, no meio da estrada. Ele leva esse homem até a pousada. O dono da pousada vem, ele vai conversar com esse homem dizendo: olha, eu encontrei esse homem aqui ferido, machucado. Abra sua Bíblia aí, para você entender melhor aqui, ó. Lucas capítulo 10. Aqui, ó, versículo 34. E aproximou-se e atou-lhe as feridas, e deitou-lhe azeite e vinho, pondo sobre a cavalgadura, o levou para uma hospedagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu para o hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, com tudo o que gastares, eu pagarei quando eu voltar. Olha a atitude do levita. O levita, vendo a necessidade daquele homem, o bom samaritano, vendo a dificuldade daquele homem, ele vai até o seu cavalo, ele pega ali o vinho que ele tinha, joga automaticamente nas feridas dos homens, para que não inflamasse aquilo, para que desinfectasse ali, e depois ele pega o azeite que ele carregava também, e ele passa na ferida daquele homem. O azeite ali era uma espécie de antibiótico. Na época o azeite era usado como remédio, para tudo se usava azeite. Ele pega aquele homem, passa ali uma faixa na sua perna, passa ali no cotovelo, passa na cabeça, aonde estava ferido, com dificuldade bota no cavalo, leva até o hotel, até a pousada. Quando chega no hotel fala: olha, eu passei por ali, vi o homem ferido, machucado, e se deixar lá vai morrer. Cuide desse homem, toma aqui um dinheiro, tá? A Bíblia fala sobre 2 dinheiros, talvez 2 moedas de prata. A Bíblia no específico, 2 moedas dá para ele. Cuide dele para mim, por favor. E se você gastar mais alguma coisa com medicamento, com remédio, com antibiótico, com anti-inflamatório, se precisar trazer um médico aqui, não faz mal, cuide dele. Eu vou, mas eu volto. Quando eu voltar,
eu termino de pagar tudo. Mas o importante é que esse homem esteja bem. Diga amém, Jesus. Você vê a preocupação do bom samaritano? Você vê a preocupação do improvável? Mas por quê? Presta atenção. Por quê? Por que que o sacerdote não fez isso? Você faria isso? Por que que o sacerdote não ajudou aquele homem? Eu vou te explicar. Porque o Senhor Jesus estava explicando para o doutor da lei, para que ele entendesse que não basta ler a palavra, tem que compreender, tem que absorver. Não basta vir no culto, tem que ouvir a palavra e absorver o que o Espírito Santo está falando com você. A igreja não é um lugar que você vem e volta normal, não. O ambiente aqui é espiritual. O ambiente aqui é santo. É separado. Aqui é o lugar onde Deus palestra com você. Aqui é onde Deus abre a tua mente. Aqui é onde Deus revela o profundo e o escondido para você. Você pode até entrar vazio aqui, mas você não pode sair vazio. Você pode até entrar machucado, ferido nessa igreja, mas você vai sair daqui curado hoje. Você pode até entrar magoado, mas hoje Deus vai sarar todas as suas mágoas. Você pode entrar com dor, mas vai sair daqui sarado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Porque aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. O bom samaritano teve uma atitude diferenciada. Mas por que que o sacerdote não ajudou aquele homem? O sacerdote representava a religião. O sacerdote representava a igreja. O sacerdote representava o estatuto. O sacerdote nada mais era do que a religião. Diga, a religião não salva. A religião não cura. A religião não liberta. A religião amordaça. A religião ela cega. A religião ela erra. Muitas pessoas não estão aqui dentro hoje por causa da religião. Muitas pessoas não vêm na igreja mais porque se tornaram religiosos. A religião afasta o homem de Deus, mas o Espírito Santo une, sela, faz uma nova aliança com o homem, com Deus. Deus não atua em cima de religião. Deus atua em cima da palavra. E quando aquele homem olhou para ele, quando o sacerdote olhou para ele, ele entendeu que naquele momento ele não podia ajudar aquele homem. Ele não podia curar aquele homem. Ele não podia estender as mãos para aquele homem. Ele fez o papel que a religião faz. O papel da religião que amordaça as pessoas aí fora. Aqui não pode isso, não pode aquilo, é daquele jeito, a minha religião é assim. Eu sou religioso, eu aprendi assim, eu aprendi do outro jeito, eu aprendi daquela maneira. Esquece a religião. Hoje eu quero dar um chute na cara da religião. Amém? Hoje eu quero expulsar a religião daqui de dentro, porque você não é um religioso. Você é filho de Jesus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a presença do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Deus não habita dentro de uma casa religiosa. Ele habita dentro de você. Porque o verdadeiro templo do Espírito Santo é você. Pastor, e o levita? O levita fez a mesma coisa. O levita olhou para aquele homem machucado, ferido, todo cheio de dificuldades. E ele fez o papel que ele tinha que fazer. Qual o papel do levita? O levita naquele momento, ele representava a lei. A lei. Naquele momento o levita, ele representava a lei ali. O que a lei faz? A lei julga. A lei condena. A lei acerta, mas às vezes também a lei erra. A lei coloca quem erra, quem comete crime e condena. Muitas das vezes condena a pessoa errada mesmo sendo inocente. A lei, ela tem um símbolo de uma mulher com os olhos vendados, porque a lei não é para ter lado, mas a gente sabe como funciona a lei. Nem sempre a justiça é feita, nem sempre a lei pune como deve ser. E naquele momento o levita sabia que como lei ele não podia fazer nada por aquele homem. Como lei ele não podia ajudar aquele homem. Como lei ele não podia salvar aquele homem. Como lei ele não podia estender a mão para aquele homem. Por isso o papel do levita foi olhar e falar: isso aqui não é o meu papel, eu não posso te ajudar. Enquanto você confia nas leis dos homens, as leis dos homens falham, mas essa lei que eu estou falando aqui, ela é justa e fiel para ser fiel na tua vida. O mundo pode ser injusto com você, mas você tem um juiz na tua vida que vai te honrar.
Pastor, já fizeram justiça comigo, já se levantaram contra mim, eu tenho problema na justiça, eu tenho coisa que está parado, a justiça está enrolando. Você tem um juiz que está te vendo, você tem um juiz que é reto, você tem um juiz que é justo, mesmo quando você não está vendo, ele está te observando. Mesmo quando o mal tenta alguma coisa contra você, Deus se levanta e diz: espera aí, espera, porque esse é meu filho. A justiça do homem falha, mas Deus está dizendo: a minha é eterna. Eu não sou filho do homem para que minta, eu não sou homem para que me arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, ou profetizaria e não faria. Deus, a sua palavra é eterna. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a minha palavra subsiste eternamente. A lei de Deus é infinita. A lei de Deus, ela faz a justiça. Tem coisa que você esqueceu, tem problemas que você enfrentou, tem coisas que estão lá no passado, mas Deus está dizendo: calma que eu estou vendo, calma que eu vou fazer justiça, calma que eu vou dar sentença positiva para você. Está todo mundo dizendo que você perdeu, mas eu vou provar que eu sou Deus na tua vida. Eu vou provar que eu sou Deus na tua vida. O diabo está dizendo que você perdeu, o diabo está dizendo que a tua casa está dividida, o diabo está dizendo que você é um derrotado. Deus está dizendo: calma, não se espante, não tenha medo, não se frustre, eu vou fazer justiça na tua vida. E quando a justiça de Deus bater na tua porta, presta atenção, quando a justiça de Deus bater na tua porta, o teu milagre vai ser tão grande, o seu testemunho vai ser tão grande, que as pessoas vão ter que te aplaudir de pé. As pessoas vão ter que dizer: Deus é na vida dela, Deus realmente é na vida dele, Deus fez justiça, porque Deus é fiel. Diga amém, Jesus. Agora, a Bíblia diz que o bom samaritano, o improvável, o mestiço, aquele que era sem crédito, não tinha crédito. Os judeus diziam que ele era um mestiço, se misturou com outros povos, eram indignos. O papel dele foi diferente. Por que foi diferente? Porque a vida é assim. Deus não pensa como você, por favor. Deus não age como você. Deus tem o tempo dele de agir, tem a maneira dele, tem o jeito dele. Os pensamentos de Deus são diferentes dos seus. O seu conhecimento é raso, o seu conhecimento é limitado. Aquilo que você acha que vai acontecer o ano que vem, daqui 5 anos, meu Deus pode fazer de hoje para amanhã, porque o poder está na mão dele. Diz amém, Jesus. O poder de Deus é diferente do seu. A maneira de Deus agir é diferente da sua. É por isso que aquele homem, ele poderia pensar que a igreja ou a religião podia salvá-lo, ou até mesmo a lei, mas ele foi surpreendido. Da onde menos você pensa que vem. Você está achando que a porta quem vai abrir vem de lá, Deus vai mandar daqui. Você está achando que está tudo fechado aqui, Deus vai abrir aqui. Deus nunca é pego de surpresa. Deus vai te surpreender. A notícia mais cedo ou mais tarde vai chegar. Você está pensando que é fulano que vai fazer, não é não. Deus vai abrir uma conexão diante de você. Deus vai colocar a pessoa certa diante de você. Deus vai abrir um acesso diante de você. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai abrir um acesso diante de você. Esse acesso pode ser uma porta, pode ser pessoas, esse acesso pode ser algo que vai estar diante de você, mas Deus vai abrir esse acesso diante de você. E quando você passar por esse acesso, você vai ter uma virada na tua vida. Você vai viver um momento novo na tua vida. Você vai viver uma experiência que você nunca imaginou que viveria nesta vida, porque Deus faz aquilo para te surpreender, porque Ele é Deus. Aleluia! Naquele momento, o samaritano, quando olha para aquele homem, olha para as limitações daquele homem, o pensamento dele é um pensamento de compaixão. Ele teve íntima compaixão, ele teve misericórdia. É você sentir o que o outro está sentindo, é você ver o que seu irmão está vivendo, está passando. Tem pessoa que se alegra com a derrota do outro. O invejoso é assim, ele se alegra com a derrota do outro, com o problema do outro. O misericordioso não, ele se alegra com a sua vitória, com a sua conquista. Quanto mais você quer que o outro conquiste, mais Deus vai te abençoar. E aquele bom samaritano, sabe o que ele fez? Ele fez diferente da religião, diferente do levita. Ele pega aquele homem
e ele leva para a hospedagem. Se o sacerdote representava a religião, se o levita representava a lei, quem representava o bom samaritano? Os judeus condenavam os samaritanos por ser mestiço, por serem indignos. Deus surpreende a nação e surpreende os homens, porque Deus atua em cima da lógica ou fora da lógica. A matemática de Deus é diferente dos homens. 2 mais 2 é 4 para o homem, para Deus pode ser 1000, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Deus não respeita a limitação, não respeita o universo, e nem respeita a lei da física, nem o tempo, porque Ele é Deus. Quem era o bom samaritano? Se o sacerdote era religião, se o levita era lei, quem era o bom samaritano? O bom samaritano aqui é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Me explica, pastor, eu quero entender. Calma, vou te explicar. A primeira atitude que o bom samaritano fez, quando viu aquele homem ferido, foi pegar o vinho e passar na ferida daqueles homens, não foi? O vinho nesse momento representa, sabe o quê? Quando Jesus te encontrou lá fora, todo machucado, todo ferido, você veio todo arrebentado. Aí quando você chegou aqui, o Senhor Jesus fez um raio-x de vocês e falou: a primeira coisa que eu preciso fazer com você é derramar o meu sangue sobre a tua vida, que é o vinho, porque só o meu sangue purifica o homem de todo o seu pecado. Depois de purificar aquele homem e as suas feridas, agora o Senhor diz uma coisa: eu preciso agora derramar sobre ele a minha presença. O que é a presença? É o Espírito Santo de Deus. Você só pode receber o Espírito Santo depois que for purificado. Você só pode receber o Espírito Santo depois que você mudar o seu pensamento, seu comportamento de vida, as suas atitudes. Depois que aquele homem recebe o sangue de Jesus, que ele se torna uma nova criatura, ele recebe o azeite, que é o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vem sobre aquele homem, sabe o que o bom samaritano faz? Ele diz: eu não posso pegar esse homem e deixar ele aqui. Eu preciso deixar ele num lugar em segurança, pastor Arley. Eu preciso deixar ele num lugar em segurança. Ele pega aquele homem agora, e sabe o que ele faz? Ele fala: eu preciso levar esse homem para um lugar em segurança. Sabe o que ele faz com aquele homem? Ele traz para dentro da cave. E quando chega dentro da cave, ele bota o homem aqui e fala assim: moço, é o senhor que é o dono da hospedaria? Eu digo: sim. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor Rodrigo: cuide dessa alma aqui. Eu vou te dar aqui, ó, uma autoridade na sua mão. Cuide dessa alma, porque eu vou numa missão, mas um dia eu volto para pegar esse homem e quitar toda a dívida. Oh, aleluia! Porque aquela hospedagem era a igreja. Aquela hospedagem representa o corpo de Cristo. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque tem alguém para cuidar de você, tem alguém para orar por você, tem alguém para interceder por você, tem alguém para clamar, para lutar pela tua vida. Esse foi o papel do bom samaritano, Jesus. Toda vez que ele te encontra lá fora, ele sabe que se você ficar lá fora, a lei, a religião sempre vai te matar. Tem pessoas querendo te matar, mas ele sabe que isso aqui é um hospital. Aqui é o lugar que você toma medicamento do céu. Aqui é o lugar que você recebe o antibiótico do céu. Aqui é o lugar que trata a sua alma, a sua ferida, suas mágoas. Aqui é o lugar que você nasce de novo. Aqui é o lugar que você recebe o Espírito Santo de Deus. É por isso que você entra de um jeito e sai do outro. Quantas feridas já foram curadas? Quantas cicatrizes você carrega no corpo? Quantas traições? Quantos problemas? Quantas pessoas falou que você não ia conseguir, mas o Espírito Santo está dizendo: hoje eu vou te capacitar, hoje eu vou te curar, hoje eu vou transformar você de dentro para fora, hoje eu vou provar para você que eu sou o Deus da tua vida. O improvável, ainda que o mundo diga que você não tem, que você não é, que você não faz, eu vou provar que eu sou o Deus na sua vida. Eu vou provar que eu sou o Deus que cura todas as suas feridas. Retocando oragasuri canta labassuri calabassúria.
Aqui é o lugar de reciclagem. Aqui é o lugar que o Espírito Santo de Deus, ele vai se revelar para você. Ele vai te renovar, ele vai te transformar. Ele vai sarar todas as suas feridas. Só quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória. Agora aquele homem, dentro da hospedagem, o hospedeiro recebe o dinheiro. O Senhor Jesus deixa ele lá e faz a promessa de que um dia ele vai, mas um dia ele vai, ele não diz quando. Mas ele diz que ele vai numa viagem, mas ele vai voltar. A promessa que Deus fez está de pé. A promessa de Deus não cai por terra. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe só para te abençoar. Deus está curando a sua alma. Deus está curando os seus traumas. Deus mandou te dizer que você é muito maior do que você imagina. Não permita que ninguém jamais nessa terra diga que você não é capaz. Nunca permita que o diabo coloque o espírito de inferioridade na tua vida. Eu digo que você nasceu para vencer e você vai vencer. Não importa quem se levanta contra você, Deus vai lhe garantir a vitória. Raturi canta, labagassuri canta, namanagassúria. Tem palavras que nós ouvimos que não esquecemos. Tem problema que nós enfrentamos que nós não esquecemos. Tem pessoas que dormem mal. Tem pessoa que tem insônia. Tem pessoa que é só deitar na cama que começa a vir os pensamentos de derrota, os pensamentos de prejuízo. É o diabo te acusando. É o diabo dizendo para você que você não é capaz, que você não vai conseguir. É o diabo dizendo para você: olha como é que você está. Você acha que vai melhorar? É impossível. Você acha que vai dar certo? É impossível. É o diabo te apontando, dizendo que não tem jeito, que não tem meios, que não tem maneiras. Mas eu estou mandando um recado no mundo espiritual aqui hoje. Não importa que tipo de demônio está te levantando, não importa que tipo de demônio está se levantando contra você, não importa o tipo de pensamento que vem no seu subconsciente, não importa o tipo de pensamento que vem na sua mente. Eu profetizo que o Espírito Santo, aquele que purifica o homem de todo o pecado, ele vai blindar a tua mente, ele vai blindar os teus pensamentos, ele vai te dar sonhos de vitória, sonhos de paz, e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, porque ele é fiel. Oh, aleluia! Fica de pé comigo nesse momento. Aleluia! O papel do diabo é matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. O papel dele é provar que você é incapaz. Esse é o papel dele. O papel dele é dividir o seu sonho, dividir a sua família, dividir o teu casamento, dividir a sua finança. O papel dele é falar que você é limitado para viver um dia melhor do que amanhã, limitado para dizer para você que de onde você está, é aí que você vai ficar, limitado para dizer para você que se você for olhar pelas óticas humanas, realmente é impossível. Pastor, realmente, eu tenho sonho, sim. Eu tenho projeto? Tenho. Pastor, olhando pela lógica, olhando pela ótica humana, realmente o que eu estou vivendo e a situação atual que eu estou, é meio que impossível eu atingir os meus objetivos. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Você é um ser sobrenatural. Você é um ser caminhante em dois mundos. Um pé seu pisa na terra e o outro pé seu pisa no céu. Porque um pedaço seu é terreno, outro pedaço seu é espiritual. Aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para os homens, o meu Deus, Ele torna possível. E Ele traz à existência aquilo que não existe. Rote, tore, canto, rabagassuri, cantaragassúbia. Ratore, canta, labataragassuri, cantaragassúbia. Hoje eu venho no poder do Senhor Jesus. Hoje eu venho em nome do Deus de Israel destravar a tua vida. Hoje eu quero guerrear contra o inferno. Hoje eu determino que a vitória é sua em nome de Jesus. Mão direita para cima. Você vai fazer como está em Deuteronômio capítulo 28. Aonde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. Você vai determinar isso. Aonde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar. Até ontem estava dando tudo errado para você.
Até ontem você estava vivendo dentro de um círculo, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal, mas a partir de hoje o Espírito Santo ele entra com atitude, ele entra com providência. A partir de hoje o Deus de Israel vai se revelar para você. Rotocantalabagatura e calabassúria, retoicanduri agassuri calabagassúbia, ratocantu calabaturi cantaragassúbia. Hoje eu entro no mundo espiritual. Sai da casa dela, eu já te vi, Satanás, sai de lá, eu já te vi. Larga essa saúde, eu já te vi. Larga essa família, eu já te vi. Larga essa casa, eu já te vi. Larga esse pensamento, eu já te vi. Toda depressão, toda ansiedade, toda insônia, toda doença, todo problema, sai desse lugar que você está alojado, eu já te vi. Eu já te vi e hoje eu decreto a tua falência. Hoje eu decreto a falência do inferno. Hoje eu decreto a falência do inferno na tua casa, na tua família. Tudo aquilo que estava te travando, te bloqueando, te prendendo, eu decreto a falência em nome de Jesus. Toda porta que a tua igreja veio buscar, a porta aberta, meu Deus. Tudo aquilo, meu Pai, que estava prendendo, travando, o nosso inimigo, ele é um articulador, meu Deus. A intenção dele é dar prejuízo, mas neste momento agora, meu Pai, as correntes estão sendo quebradas agora. Todo encantamento está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Toda coisa feita, mandada e oferecida está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi colocado na cachoeira, na mata virgem, no cemitério, eu quebro agora em nome de Jesus. Toda barreira financeira, toda barreira emocional, toda barreira espiritual, eu profetizo que a tua filha vai romper. Eu profetizo que os teus filhos vão romper, porque o Senhor está nessa igreja, o Senhor está nesse lugar. Eu profetizo que o diabo vai ser envergonhado. Eu profetizo que a tua igreja vai cantar o hino da vitória. Ratui canchopudi calabagassúria, retukini que assubiqui assuricandaragasúbia, retubia suricanto menecando e assai, rapaturi calabaturi cantonecas, rituiatabagassúria. Meu Deus, em nome de Jesus, sela esta vitória, meu Pai, sela esse compromisso, em o nome do Senhor Jesus. Diga: a partir de hoje eu vivo uma nova experiência. Diga: a partir de hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aplauda o Senhor Jesus. Olha para mim. Diga para a pessoa do seu lado. Diga assim: você prestou atenção? Você já sabe quem você é? Diga: o diabo não pode mais te confundir. Ele não pode mais te apontar. Ele não pode mais atuar na tua mente. Olha para mim. Quando você estiver no seu sofá, quando você estiver na sua mesa, quando você estiver na sua cama, quando você estiver na sua casa, e vir um pensamento de derrota, um pensamento de divisão, um pensamento de problema, porque o ser humano é assim: quando não tem problema ele inventa. Tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. De fato é a realidade. 86% dos seus problemas é você que causa. Quando você está quieto na sua casa, você começa a pensar no que é para pensar, começa a arrumar briga onde não tem, lembra de coisas lá do quinto dos infernos que aconteceu há 20 anos para arrumar problema. Sim ou não, pessoal? Tem hora que você caça o que não é para caçar. Por quê? Porque o diabo ele atua na sua mente. A sua maior dificuldade é na sua mente. Quando você sabe quem você é, quando você sabe de onde você veio, para onde você vai, não tem demônio grande, não tem demônio pequeno que confunda a sua identidade espiritual. O maior poder que você porta está dentro de você. As pessoas te olham por fora e não dá nada por você. Tudo bem, é um direito das pessoas te olhar e te ver assim. É um direito do ser humano criticar um ao outro. Tudo bem, o importante é você não se criticar.
é você não se limitar. É quando você se olhar no espelho e você falar: bonitão, eu acredito em você. Bonitona, eu acredito em você. Você vai dar a volta por cima. Mas ontem o dia foi mal para mim. Não importa ontem, amanhã vai dar certo. E se amanhã não der certo, semana que vem vai dar certo. Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar os teus filhos. Deus vai honrar o teu nome. Você vai deixar um legado aqui. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia! 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 Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glórias a Deus.